Você não vai provar nada, Vicky. Marcos sussurrou enquanto Victoria era levada algemada do próprio escritório. Lágrimas escorriam pelo rosto dela, mas ele apenas desviou o olhar. Ele sabia a verdade. Sabia que fora ele quem a colocara ali. Enquanto Victoria passava as noites em uma cela fria, compartilhando o espaço com estranhas, Marcos dormia em lençóis de seda na mansão que construiu com o dinheiro roubado. 3 anos se passaram. Ele balançava confortável na rede de seu jardim luxuoso, a nova esposa ao seu lado, quando a campainha ecoou naquela tarde de domingo. "Você está esperando alguém?" perguntou Amber, a voz trêmula. Marcos balançou a cabeça, mas algo no fundo de seu peito apertou. Seus dedos tremiam ao abrir o portão. A mulher à sua frente sorriu, e naquele sorriso havia promessas de tempestade. Ele piscou 2 vezes, sem conseguir processar o que via. E então, ela falou, e sua voz mudou tudo. Bem-vindos ao canal Recanto das Histórias. Antes de começarmos, peço que você verifique se já está inscrito no nosso canal. Se ainda não é inscrito, aperte aquele botão e ative o sininho para não perder nenhuma história emocionante. E, por favor, conte nos comentários de qual cidade e país você está nos ouvindo agora. Adoro saber que nossas histórias atravessam fronteiras e tocam corações ao redor do mundo. Hoje trago para você uma história de traição, vingança e redenção, que vai prender sua atenção do início ao fim. Uma mulher que perdeu tudo injustamente, mas encontrou forças para reconstruir sua vida de uma forma que ninguém imaginaria. Prepare-se, porque essa jornada é intensa. Victoria dobrou cuidadosamente o pedaço de papel com o endereço que Diana lhe dera antes de sair da prisão. Ela ajustou o lenço que cobria sua cabeça e olhou para seus sapatos modestos, já gastos pela viagem de ônibus que a trouxera até aquele bairro de mansões. Com as mãos ainda ásperas do trabalho na lavanderia da penitenciária, ela calçou luvas finas para esconder as rachaduras. Por um momento, imaginou como seria vista agora por quem a conhecera antes. 3 anos haviam se passado desde que fora libertada sob liberdade condicional, após cumprir mais da metade de sua pena de 5 anos, e nada restava daquela Victoria de outrora. Nada restava da doutora Victoria Hamilton, renomada psicóloga infantil, proprietária de uma clínica de prestígio que herdara de seu pai. O Dr. William Hamilton fora uma lenda em seu campo, um homem a quem mães desesperadas recorriam quando mais ninguém conseguia ajudar seus filhos. Ele trabalhara até seus 52 anos, quando seu coração, que ele dera tão generosamente a tantas famílias, simplesmente não aguentou mais. Um ataque cardíaco fulminante que a ambulância não chegou a tempo de socorrer. Victoria não estava lá para segurá-lo, para dizer adeus. Sua mãe também não estava. Eleanor Hamilton preferira deixar marido e filha por um artista de circo que conhecera num espetáculo. A mulher literalmente fugira com um mágico de olhos misteriosos, deixando para trás uma menina de 6 anos que mal entendia o abandono. William nunca falou mal da ex-esposa, nunca demonstrou seu sofrimento à filha. Ele simplesmente se dedicou ainda mais ao trabalho, moldando Victoria sem perceber. Enquanto outras crianças cresciam lendo contos de fadas, Victoria aprendera a ler através de jornais de psicologia e estudos de caso. Aos 10 anos, já distinguia perfeitamente apatia de empatia. E justamente essa empatia, esse talento nato de sentir a dor alheia e assumir os fardos emocionais de outras pessoas, fizera dela uma terapeuta excepcional. Os pacientes de Victoria eram sempre os casos mais difíceis, as crianças que haviam vivenciado perdas terríveis e se fechado completamente para o mundo, crianças que pararam de falar, que não conseguiam dormir sem pesadelos horríveis, que se recusavam a ver seus próprios familiares depois de perderem alguém amado. Victoria as trazia de volta à vida, fazia com que sorrissem novamente, ensinava-as a sentir alegria outra vez. Cada pequena vitória diária era uma conquista pessoal imensa para ela. Pena que seu pai não vivera para vê-la alcançar tanto sucesso profissional, para vê-la pegar o legado dele e expandir ainda mais.
Victoria construíra um anexo infantil ao lado da clínica original, recebendo pacientes de todo o país. A reputação dos Hamilton era sólida como rocha, até que tudo desmoronou. Até que Marcus, também psicólogo, mas sem o mesmo talento, decidiu que amava mais o dinheiro do que a esposa. Até que Amber apareceu em suas vidas como uma serpente disfarçada de cordeiro. E até que uma acusação de fraude e lavagem de dinheiro destruiu tudo que Victoria levara anos construindo. Agora, ela caminhava resignada por aquela rua pitoresca ladeada por árvores floridas, apreciando a sensação de liberdade que ainda lhe parecia irreal. O endereço que Diana lhe dera era sua única esperança. Diana, a supervisora da prisão que se tornara sua improvável amiga, que vira nela algo além de uma prisioneira comum. Diana, que tinha conexões no mundo do submundo legitimado e que conseguira esse abrigo temporário para Victoria enquanto ela se reerguia. Uma casa, depois outra, e finalmente o número 16. Uma mansão cercada por muros altos, imponente mesmo vista da rua. Victoria imediatamente se lembrou da casa que construíra com Marcus, aquela que planejaram juntos durante 2 anos, escolhendo cada detalhe. 2 anos procurando o terreno perfeito perto do lago, competições entre arquitetos, discussões sobre cada um dos 3 andares. Ela sempre sonhara com algo em estilo provençal francês, romântico e acolhedor. Marcus preferia linhas retas e minimalistas, tecnologia de ponta, espaços abertos que ela achava frios demais. Quanto tempo atrás aquilo parecia? Uma vida passada da qual restavam apenas ruínas. Victoria hesitou diante do portão imenso, notando a câmera de segurança apontada para ela. Ninguém respondeu à sua tímida batida. Ela procurou e encontrou uma campainha moderna, escondida ao lado do interfone. Apertou-a com um único pensamento. Era tarde demais para voltar atrás. Ela viera de muito longe para desistir agora. O portão se abriu quase imediatamente. Um homem de aparência severa surgiu no limite entre a propriedade e a calçada. Sua expressão dispensava tradução. "O que você quer aqui, criatura sem valor? Senhorita Maltrapilha, você claramente bateu na porta errada." Victoria silenciosamente lhe entregou a carta que Diana escrevera. Ao ver a caligrafia no envelope, o guarda mudou instantaneamente de atitude. Discou rapidamente no celular, falou baixo algumas palavras e então fez um gesto convidativo em direção à casa. Victoria seguiu atrás dele por um caminho de cascalho, que passava por esculturas topiárias incríveis. 3 ursos feitos de arbustos aparados se destacavam no gramado, cercados por flores amarelas vibrantes. Eram tão harmoniosos que Victoria não conseguiu conter um sorriso. Ela também sonhara em decorar seu jardim com arte topiária. Não era uma mulher invejosa, mas sentiu uma pontada ao ver que alguém conseguira criar essa beleza. Pelo menos seus olhos podiam apreciar aquilo. Nos degraus da casa, ela hesitou. Teria que tirar o lenço, mostrar o que 3 anos de inferno haviam feito com seu rosto. "Preciso me acostumar com a curiosidade geral", pensou. "A marca já está lá, então que seja visível." A primeira pessoa a quem se mostraria sem o véu seria justamente aquele segurança. Victoria era uma psicóloga experiente. Ela percebeu imediatamente como, ao ver a longa cicatriz diagonal em seu rosto, perto da linha do cabelo, ele se inclinou para a frente, sem acreditar nos próprios olhos. Uma tosse suave ecoou atrás dela. A vida na prisão ensinara Victoria a não fazer movimentos bruscos. Ela se virou devagar. Um homem alto, de aparência distinta, observava-a com olhos curiosos e calculistas. "Bonito esse tal de acadêmico", pensou Victoria. Diana não mentira sobre o apelido que todos usavam para se referir a ele. Ela não gostava de ser chamada de Sereia, mas sabia que o apelido viera porque era excelente nadadora e porque dominava a hierarquia da prisão como poucos. Diana era lendária nos círculos criminais. Era claro que ela protegera seu companheiro ao eliminar um rival perigoso, cumprira 10 anos sem reclamar e conseguira provar seu valor durante o período de confinamento de tal forma
que logo foi designada supervisora de sua unidade. Victoria sempre confundira toda aquela gíria prisional. Falar demais, como diziam as outras detentas, não era seu estilo. Ela preferia ouvir e observar mais do que falar. E agora começava a examinar o dono daquela mansão à beira-mar. Ela sabia muito pouco sobre ele. Uma vida inteira na fronteira entre o legal e o ilegal. Negócios legitimados relacionados a carros importados raros, proprietário de várias concessionárias de veículos de luxo, não apenas naquela cidade. Fornecia modelos de elite sob encomenda. Uma enorme equipe de subordinados, pronta para executar qualquer tarefa. Conexões estabelecidas nos círculos empresariais mais altos. Victoria não sabia até onde iam os tentáculos de suas atividades atuais. Segundo Diana, o acadêmico começara com sua melhor amiga nos lendários anos 90. Depois amadureceram e deixaram de trabalhar em pequena escala. Victoria não fizera perguntas desnecessárias. Diana só dizia o que considerava necessário. A amizade entre elas surgira inesperadamente na prisão. Naquele dia terrível, quando Marcos veio visitá-la com doces e palavras cruéis. Aparentemente, queria adoçar a pílula amarga que trazia. Quando encontrou sua então esposa, aquele homem calmo e sempre inteligente, de repente começou a zombar cruelmente. Vicky, você não é uma mulher burra, certo? Ainda não entendeu de quem foi a obra-prima dessa sua prisão em grande escala? Eu tive participação em te colocar atrás das grades e não me arrependo. Você não vai provar nada agora. Há muito tempo está tudo resolvido. Está tudo limpo na contabilidade, como se nunca tivesse existido nada. Não havia necessidade de um novo prédio com centro de reabilitação para crianças. Já estou cansado de você e desses pirralhos. Afinal, você nunca quis me dar um filho. Sempre adiava para tempos melhores. Você estava sempre salvando os filhos dos outros com seus nervos à flor da pele. Você não precisava de mim. Agora tenho outra mulher. Ela já se mudou para a casa que não tivemos tempo de terminar juntos. Ela não sofre da sua síndrome de estar sempre ocupada. Ela é rápida e toma iniciativa em tudo. Agora a casa está pronta para morar. Só faltam alguns acabamentos finais. Ai, destruí todos os vestígios românticos da sua Provença babosa na casa. Como nos meus sonhos, nossa casa agora parece cara, moderna, elegante. Exatamente como sempre procurei. Por que você está me encarando, Vicky? Você é a nossa deusa da psicologia. Se puxe para fora do abismo pelos cabelos. Convença-se de que tudo o que está acontecendo não é nada. Entrei com o pedido de divórcio. Vão me divorciar de uma prisioneira sem nenhuma restrição ou perguntas. Marcos dera meia volta e piscara maliciosamente para Victoria uma última vez antes de desaparecer. Ela não acordou imediatamente da revelação, só quando a bandeja tocou sua manga. Ela esquecera a bandeja de doces sobre a mesa. O que faria com aquilo? Victoria primeiro sentiu nojo, mas então pensou que na prisão tudo podia ser útil. Victoria caminhava pelo corredor longo e estreito em direção à oficina, passando por depósitos e salas de utilidades. Perto de uma das portas entreaberta, um sussurro indistinto chamou sua atenção. Algumas das detentas mais influentes discutiam algo importante. Em 2 anos, Victoria nunca conseguira compreender completamente a dinâmica do presídio. Ela confundia apelidos, grupos e hierarquias, mas para sua surpresa, segundo as leis locais, nunca fora severamente punida por isso. A profissão de psicóloga estava associada a algo muito inteligente e astuto, incompreensível. E quando Victoria usou hipnose para colocar uma das novas detentas em transe e acabar com seus ataques de histeria, suas colegas de cela começaram a evitá-la ainda mais. Ela pode até enfeitiçá-la e fazê-la fazer algo desconhecido sob hipnose, sussurravam. Antes de Victoria, palavras claras chegaram aos seus ouvidos. Não há lugar para a sereia no comando. Não permitirei que ela faça suas próprias regras aqui. Haverá uma busca em breve. Tenho algumas coisas escondidas. Você, Red, vai colocá-las sob o colchão dela. Assim certamente as encontrarão.
o caminho certo para comprometer ela. Diana, supostamente, tem boas relações com a direção. Você não acha que vão fazer vista grossa? Mas preciso de algo que não possa ser evitado. Algo que seja imediatamente óbvio e que force uma ação. As vozes silenciaram. Uma cabeça surgiu na porta, uma prisioneira com reputação sinistra, apelidada de Red. Seu olhar recaiu sobre Victoria, espreitando no corredor. A mulher sibilou. Por que você está se escondendo aqui? Com ouvidos em todo lugar. Se você falar para a sereia, vai se meter em encrenca. Saia daqui imediatamente. Nem pense em causar problemas. Victoria nunca conseguira um apelido permanente no presídio, o que era raro. Outras mulheres se dirigiam a ela casualmente, mas sem malícia. O trabalho na oficina era mecânico e sem propósito. Montar caixas, colar as partes e pegar a próxima. Depois que Victoria ouviu aquela conversa, não teve mais dúvidas. Ela avisaria Diana, com quem, durante toda sua estadia ali, mal trocara mais de uma dúzia de palavras. Victoria não suportava maldade, traição, armações. Especialmente agora que descobrira que sua permanência na penitenciária não ocorrera sem a participação de seu amado marido. Ela não se importava com o desfecho de sua denúncia à supervisora. Não importava o que acontecesse, era melhor ter cuidado. Depois de conversar com Marcos, ela, uma psicóloga experiente que tirara tantas crianças da escuridão da dor e que não queriam viver, sentira algo diferente. Victoria recordou mais tarde os eventos que se seguiram como se estivesse envolta em névoa. Diana acreditou nela imediatamente. A sereia agradeceu brevemente e disse: acertaremos as contas. Com aqueles que planejaram a traição, a administração do presídio lidou rapidamente, mesmo antes da busca programada. Diana, usando sua influência como supervisora, garantiu que as responsáveis fossem punidas dentro dos limites institucionais e começaram a conversar com Victoria por um longo tempo sobre fé, esperança, amor, sobre o que é mais precioso na vida. Cerca de um mês depois de se aproximarem, Diana confessou repentinamente para Victoria: tenho uma filha, Emma. Ela tem 7 anos agora e está com problemas. No dia em que o pai dela foi eliminado, ela estava conosco. Nós 3 saímos da cidade sem proteção ou escolta, o que quase nunca acontecia. Fizemos um piquenique, assamos batatas e salsichas na fogueira. Achamos que estávamos seguros, mas havia um traidor no nosso círculo. Meu companheiro escondera nosso relacionamento. Não queria que eu e Emma fôssemos vulneráveis. Apenas um círculo muito pequeno sabia sobre mim e minha filha. Ouvi passos furtivos e consegui arrancar a arma do cinto do meu homem. Ainda não entendo que impulso me fez dar esse passo. Uma bala me atingiu no pescoço e desmaiei. Só consegui levantar minha pistola e atirar no meu agressor, mas sem mirar. Não sei quem controlou minha mira. Nosso inimigo caiu como se tivesse sido derrubado, mas seu parceiro ainda conseguiu se vingar do meu amado. Antes de perder a consciência, ouvi as palavras de alguém. Essa garota interveio completamente. Limpem tudo aqui. Acordei num hospital penitenciário e acabei aqui. Chegou a notícia de que os homens do meu marido esconderam Emma em um lugar seguro. Toda aquela cena terrível aconteceu diante dos olhos da garota. Ela começou a falar aos 2 anos, mas desde aquele dia ficou em silêncio. Entendi corretamente que você trata pessoas como ela? O que acha? Se minha filha está em silêncio há 5 anos, isso já é uma sentença? Victoria refletiu sobre isso. Ela não queria dar falsas esperanças a Diana, mas conhecia casos na história da psicologia, quando uma pessoa que subitamente se tornara silenciosa na infância voltara a se comunicar com o mundo décadas depois. Era tudo muito individual. Mais precisamente, ela só poderia afirmar algo depois de ver a garota pessoalmente. Foi o que disse a Diana. Você e eu vamos acreditar no melhor. Mesmo na prisão, um dia segue o outro. Quando o meu mandato terminar, vou olhar para sua garota e farei tudo o que for possível. Victoria sofreu um ataque violento quando Diana foi parar na enfermaria com pneumonia. Antes disso, tudo corria relativamente bem.
considerando o ambiente. Silêncio, disciplina no nível adequado, disposição para o trabalho. Mas quando Diana temporariamente teve febre alta e ficou afastada, algumas detentas ressentidas decidiram se vingar de Victoria por ter denunciado o plano anterior. Vendaram Victoria, surpreenderam-na quando estava sozinha nos banheiros, um local com pouca vigilância. A agressão foi rápida e brutal. Ela não teve chance de gritar ou pedir ajuda. Acordou numa poça de sangue no chão frio, se perguntando quanto tempo levaria para alguém encontrá-la. A dor era insuportável, e ela sabia que o ferimento em seu rosto mudaria sua aparência para sempre. Quando finalmente foi encontrada e levada à enfermaria, Victoria esperava que houvesse uma investigação. Mas, para sua surpresa e decepção, a administração do presídio simplesmente arquivou o caso. Disseram que a culpa era dela por ter ido aos banheiros sozinha naquele horário, por ter escolhido um caminho com menos movimento. A negligência institucional era evidente, mas ninguém queria assumir responsabilidade pelo que acontecera dentro das instalações. Victoria entendeu rapidamente. Aquele era um sistema que preferia varrer problemas para debaixo do tapete a enfrentá-los. Investigar significaria admitir falhas de segurança, admitir que a supervisão era inadequada, admitir que uma detenta fora brutalmente agredida sob custódia do Estado. Era mais fácil culpar a vítima e seguir em frente. Essa omissão deliberada era uma segunda violência, talvez tão dolorosa quanto a primeira. Agora, em sua bochecha direita, era visível um corte irregular, sofisticado como um tronco de árvore com galhos finos que se estendiam em direções diferentes. A enfermeira da enfermaria simplesmente jogou as mãos para o alto. Como isso pôde acontecer com você? Diana, quando finalmente se recuperou e soube do ocorrido, sibilou furiosamente entre os dentes. Vou me vingar. Elas vão se arrepender de terem nascido. Depois da agressão no presídio, Victoria ganhou ainda mais respeito de outras detentas. Ela era quieta, não contou a ninguém uma palavra sobre seus palpites a respeito de quem a atacara. Manteve-se em silêncio, trabalhando, observando, esperando. Mas todos sabiam que Diana não deixaria aquilo passar impune, e mesmo com o poder limitado que tinha como supervisora, ela encontrou formas de garantir que as responsáveis pagassem por suas ações. 6 meses depois, as autoridades, como de costume, submeteram os documentos para a liberdade condicional das prisioneiras, especialmente modelo. Victoria Hamilton estava naquela lista. Sua conduta exemplar, seu trabalho dedicado e o fato de ter cumprido mais da metade de sua sentença de 5 anos trabalharam a seu favor. Foi assim que aconteceu que, depois de cumprir 3 anos severos de prisão, Victoria foi libertada sob condicional. O acadêmico olhou para a convidada sem cerimônia, mas já era difícil constranger Victoria. Ela estava cansada de ter medo. Sentiu que aquele homem queria lhe perguntar algo, mas ainda não decidira se faria. Sua intuição psicológica não a enganara. O acadêmico tinha um grande segredo que ninguém neste mundo conhecia. Por muito tempo fora apaixonado, de forma não correspondida e devotada, pela mulher de seu camarada, sua parceira em todos os assuntos, seu falecido amigo. Diana, a sereia cumprindo pena no presídio, uma prisioneira que deveria permanecer atrás das grades por mais 5 anos. Com o crime dela, teria sido um milagre sair mais cedo. E ele usara tudo para garantir que Diana saísse mais cedo. Todas as suas conexões, sua força, seu dinheiro. A decisão sobre seu destino estava frustrantemente adiada. A única coisa que conseguira até agora foi uma atitude leniente por parte da direção da penitenciária para sua escolhida. Mas sobre o fato de Diana viver em seu coração, ninguém sabia, nem mesmo aquelas pessoas em quem confiava. Para todos, parecia que estava demonstrando interesse no destino da companheira de seu camarado. Só ele sabia que Emma estava morando com uma babá numa de suas casas no litoral. Como se costuma dizer, quanto menos se sabe, melhor se dorme. O acadêmico acreditava firmemente na eficácia desta declaração. O dono da luxuosa mansão tossiu, olhou nos olhos de Victoria e começou a perguntar sobre o passado dela.
Diana é uma pessoa importante para mim. A amiga dela é minha preocupação. Vou ajudar no que puder, mas tenho que saber o que você quer para si mesma. Victoria não pensou por muito tempo. Quero voltar a fazer o que amo, retomar a clínica do meu pai que herdei, trabalhar com crianças novamente. E também quero recuperar minha boa reputação como profissional, que foi manchada por esquemas de lavagem de dinheiro que não cometi. Descobrir de onde veio essa operação. O acadêmico a ouviu atentamente sem interromper, apenas esclareceu. E o que você quer para si em termos de sua vida pessoal? Recuperar sua casa? Fazer cirurgia plástica? A resposta dela o chocou. Victoria declarou que queria encontrar a filha de Diana e curá-la antes da mãe sair da prisão. Dizer a ela que mulher maravilhosa é sua mãe e amiga. O acadêmico não achava que Diana confiasse tanto assim naquela mulher. Contara a ela sobre sua filha e seus problemas de saúde. Só esse número. O que havia de tão profundo nessa vitória que fazia com que as pessoas começassem a acreditar? O homem interrompeu a convidada no meio da frase. Ele gostava de tomar decisões sozinho. Eu te ouvi, eu te entendi, mas faremos como eu digo. Primeiro, você fará uma cirurgia plástica. Depois irá para o mar para a reabilitação até que tudo esteja cicatrizado. Confiarei ao meu pessoal resolver as coisas com sua clínica e com seu marido. É exatamente isso que gostaria de fazer. Victoria percebeu que ninguém ia pedir sua opinião, então assentiu obedientemente com a cabeça. Algo lhe dizia que aquela audiência havia terminado. Esse homem raramente dedicava tanto tempo a alguém. Marcos balançava numa rede no jardim, esperando que Amber o chamasse para jantar. Sua esposa atual fazia jus ao nome dela, de personalidade forte, tenaz e ambiciosa. Ele não queria que ninguém sequer imaginasse que estava um pouco assustado. E como tudo começara maravilhosamente para eles 4 anos atrás. Victoria, sempre ocupada com seus pacientes problemáticos, nem percebera que o marido a traía. A nova contadora conseguira uma vaga na instituição médica renomada graças à influência do pai. Ela era muito bonita, fácil de se comunicar, ágil no trabalho. A própria doutora Hamilton, então, mergulhara numa dança de licitações, lutando por verba para a construção de um hospital psicológico infantil. Os valores desse projeto eram astronômicos. Os custos de construção do mais moderno e bonito prédio. A dona da antiga clínica nem sequer percebera bem que Amber estava transferindo quantias consideráveis de dinheiro para contas de fachada de sócios inexistentes, e ela recebia o marido na cama com alegria dia sim, dia não. Marcos estava nas nuvens. A mesma mulher estava com ele, preocupada com os problemas dos filhos dos outros. Na opinião dele, Victoria não era páreo para Amber. Sobre o que Amber estava fazendo nas questões contábeis, ele nem ficou sabendo imediatamente. Sua amante era absolutamente destemida. Ela lhe entregava projetos de conta para assinar, mas sempre os dividia em pilhas. Você pode assiná-las sem medo algum, e essas são para sua esposa assinar. Não se meta onde não é chamado. Marcos fazia todas as tarefas dela sem questionar. De manhã percebeu que Amber estava aprontando alguma coisa, mas pensou que ela estivesse pegando apenas pequenas quantias. Victoria não empobreceria por isso. A posição da avestruz com a cabeça escondida na areia revelou suas maquinações combinadas. Não era ele quem fazia tudo isso. Nada lhe aconteceria por isso. Quando descobriu a extensão do apetite de sua amante, ficou inicialmente assustado. Mas todo o processo de denúncia parecia transcorrer sem problemas junto a todas as autoridades. O prédio crescia diante dos olhos. Quem sabia que enviariam uma comissão financeira da própria capital com uma auditoria? Tendo aprendido do desaparecimento de uma quantia considerável de dinheiro, a diretora da clínica foi responsabilizada. Victoria Hamilton foi detida sob custódia, levada diretamente do escritório. Victoria pensou por um longo tempo que tudo isso era algum engano, um infeliz mal-entendido, e certamente nada próximo do que Marcos suspeitava. Devo dar crédito a Amber. Ela fora uma magnata muito talentosa. Marcos só descobriu mais tarde que sua amante fora excelente aluna de seu pai,
um financista que gostava de especular no mercado de ações, um excelente contador que sabia como enganar seus superiores e sair impune, um fã de matemática, apaixonado por números e fórmulas. Ele ensinara combinações múltiplas de movimentos à filha desde pequena, lançara-a ao mundo das pessoas como uma predadora financeira. Ele sonhara em encontrar o marido dela, um perdedor que olhasse dentro da boca dela e satisfizesse todos os seus caprichos. Marcos não era muito inteligente, a candidata perfeita. Então, pai e filha conseguiram realizar tudo sem problemas ou contratempos. E agora Amber era esposa do diretor da clínica e morava numa casa incrível de 3 andares perto de uma floresta e um lago. Era isso que precisava ser comprovado e feito. Seu pai, com o senso de dever cumprido, fora com sua amante para a Europa. A vida era boa. Mas nem tudo permanecera assim. O cirurgião plástico recebera Victoria de braços abertos, efusivo em gentilezas, discreto e muito gentil. Então, minha querida, por que veio me ver? Vejo que não pode fazer nada. Essa cicatriz não é um problema. Eu lhe darei um novo rosto. Um rosto que ninguém, nem velhos amigos, reconhecerá. Você já assistiu à série O Retorno? Lá a heroína foi desfigurada num acidente e depois da operação ficou tão bonita que trocou de profissão para seguir carreira de modelo. E você ficará como nova. Com sua lesão, tudo terá que ser feito. Vou ter que remodelar seu rosto, mas acredite, vale a pena. Antes de ir, o acadêmico dissera que todas as despesas não eram da responsabilidade de Victoria. Repetira a palavra favorita de Diana. Vamos acertar as contas. Victoria não discutira. Ela confiava completamente nele para retornar à sua antiga vida próspera. A restauração, ou melhor, o renascimento da nova aparência aconteceu em várias etapas. O homem a quem todos chamavam pelo apelido de acadêmico visitou Victoria um dia e ironicamente comentou: "Não tenha pressa. A pressa na vida só é necessária para pegar pulgas." Bem, como consegue adivinhar quando seu estômago começa a incomodar? Tudo o mais precisa ser abordado com cuidado, lentamente, com sentimento. Victoria pensou que nem sequer sabia o nome verdadeiro de seu salvador e amigo de Diana. E todos se dirigiam a ele usando aquele apelido curioso, acadêmico, que parecia não ter nada a ver com universidades ou títulos formais. Esse cavalheiro astuto era muito perspicaz. Ela até sorriu para si mesma ao perceber como ele conseguia ler os pensamentos das pessoas literalmente. 5 minutos depois, como se tivesse lido sua mente, ele disse a ela: "Já percebi que é difícil para você me associar a algum tipo de organizações criminosas só por causa desse apelido. Estou convencido de que sua permanência na penitenciária foi um erro, e o ataque que sofreu é óbvio que não lhe serve de referência. Meu nome verdadeiro é Alexander. Você precisa se dirigir a mim de alguma forma quando estivermos conversando. O apelido acadêmico é só algo que pegou nos velhos tempos." A memória associativa de Victoria entrou em ação imediatamente. Ela adorara um velho filme e amara os personagens, especialmente um que era constante em suas paixões. Agora, por algum motivo, pensou intuitivamente que Alexander era simplesmente constante em suas paixões. Se ele se apaixonava por uma mulher, então era para o resto da vida. Victoria não conseguia explicar por que tivera aquela intuição. Provavelmente funcionara o instinto de um psicólogo de adivinhar a condição do paciente. Alexander designou uma dama de companhia para Victoria, que estava com ela quase o tempo todo. Ela a acompanhava nas cirurgias, encontrava-se com ela na enfermaria depois, também era enfermeira e empregada doméstica, destacando-se pela compostura e polidez. Victoria tentava constantemente compreender seu papel em sua vida, e o acadêmico, a seu pedido, explicou-lhe tudo rapidamente. Isso é segurança de aparência feminina, uma guarda superbamente treinada que daria trabalho a qualquer um. Uma medida necessária para proteger todos que por acaso fazem parte da vida de Alexander. Victoria pensou que vivera para ver isso. Vivia num mundo estranho e alienígena, com leis e regras que lhe eram estranhas,
mas seguiria este caminho até o fim, custasse o que custasse. A companheira revelou-se não apenas uma guarda experiente, mas também uma mulher com M maiúsculo. Após o longo processo de cirurgia plástica, obrigou Victoria a passar muito tempo no salão de beleza. E depois também a arrastou para boutiques da cidade. Agora, não era Victoria Hamilton quem estava olhando no espelho do provador, mas uma mulher completamente desconhecida. Para o dia seguinte, um experimento decisivo estava agendado. Victoria deveria comparecer à sua clínica para observar o efeito. A visita de Victoria Hamilton não teve efeito algum. Nenhum dos colegas reconheceu a mulher que emagrecera alguns tamanhos e cujo rosto estava completamente irreconhecível. Victoria ficou admirada ao ver que todas as filas haviam desaparecido diante dos escritórios. A construção do novo prédio para um centro de psicologia infantil parecia ter sido engavetada. Perto da recepção, não havia mães preocupadas com crianças. Nem mesmo na sala de jogos, onde as crianças costumavam esperar, todos os brinquedos e até mesmo os livros pareciam desbotados para Victoria, tristes. A ala infantil não estava mais repleta de vozes animadas. Parecia que a ideia original de Victoria estava passando por momentos difíceis, que em breve tudo ali finalmente se deterioraria. Ela ficou chateada com o que viu. Ninguém prestou a mínima atenção em seu rosto. Olharam para ela como se fosse um vazio. Victoria Hamilton não se deu ao trabalho de entrar na sessão adulta. Por algum motivo, pensou que as coisas também não estavam indo bem por lá. E ela não tinha ideia do quanto estava certa. As coisas estavam indo realmente péssimas em ambas as instituições médicas. Quando estava preparando o casamento, o descuidado Marcos nem sequer pensara que o sucesso de suas atividades se baseava em grande parte no talento dela como psicóloga. O próprio Marcos, com suas habilidades, não chegava nem perto de substituí-la. A clientela começou a diminuir. Pacientes foram procurar outros especialistas. Dizem que um lugar sagrado abomina o vácuo. Marcos ficou admirado que valeria a pena contratar psicólogos experientes de fora, cujos serviços, embora caros, compensariam. Amber apenas riu na cara dele. Não invente coisas. Estaremos jogando dinheiro pelo ralo. Você assumiu a cadeira de Victoria de forma completamente legal como deputado dela. Conseguimos abafar o caso de fraude com a ajuda do meu pai. A clínica não foi confiscada. Trate as pessoas. Que bom. Nossos amigos se certificaram de que não seremos mais incomodados com inspeções. O que mais você precisa para ser feliz? Por que consultar um profissional? Amber tinha tanta familiaridade com assuntos médicos que julgou tudo sozinha, mas nem pensou que os pacientes de Hamilton eram pessoas sensíveis e vulneráveis, que não estavam prontos para abrir suas almas para todos. Inicialmente, a criação do pai de Victoria ainda se agarrava à sua antiga glória, mas no último ano esteve completamente perdida. Uma esperança para o futuro, de que tudo melhoraria, levou Amber a contrair empréstimos no banco para manter a reputação e pagar os salários dos funcionários. Despesas para a vida de uma empresa médica de porte considerável foram consumidas por empréstimos e nada mais. Bastaram alguns meses para pensar novamente em como conseguiria dinheiro para tudo. Marcos, pela primeira vez, pensou que todos os talentos de Amber se resumiam a como agarrar mais e melhor, e não eram aplicáveis no caso de precisar ganhar dinheiro honestamente. Quando o julgamento estava acontecendo, fora divulgada a extensão do suposto roubo na empresa da renomada psicóloga. Marcos parecia que o dinheiro roubado e habilmente escondido por Amber seria suficiente para que vivessem uma vida confortável. Que nada! Os apetites de sua amante e agora de sua esposa eram insaciáveis. Reconstruíram o ninho familiar, mobiliaram como uma pintura, repleto de móveis e acessórios caros para a vida toda. Foram a ilhas tropicais algumas vezes, renovaram o guarda-roupa, carros, outros eletrodomésticos úteis. E acabou. O dinheiro de repente acabou. A clínica deixou de gerar renda estável. Não havia dinheiro nem para o pão de cada dia. De alguma forma, ainda era suficiente. Em cima do caviar preto, com licença, chega. A era de ouro do dinheiro fácil acabara.
ir trabalhar duro para ganhar mais. Para completar, não havia necessidade de isolar as instalações médicas. Marcos tomou a firme decisão de suspender a construção do hospital infantil psicológico, mas nem isso os salvou. E então, Amber decidiu tomar uma medida desesperada. Marcos, eu me envolvia um pouco no mercado de ações antigamente. A ciência do papai. Vamos investir tudo o que nos resta neste negócio lucrativo. Não. Esta não será nossa fonte permanente de renda. É tudo muito confuso e instável, mas arriscaria algumas vezes. Está comigo? Sorte de principiante. Algumas vezes, Marcos conseguiu aproveitar bem com Amber com base nas flutuações das taxas de câmbio, e então a sorte os abandonou. Quanto mais se aventuravam por essas terras selvagens, mais perdiam. No fim, tiveram que resgatar suas últimas economias do banco. Um fundo para emergências, como Amber o chamava, era mantido a uma taxa de juros agradável. Dólares foram retirados do martelo. Agora, para comprar mantimentos ou pagar as contas, Amber começou a levar suas joias lentamente para a casa de penhores. Marcos não deveria saber disso. Ela já concordara em hipotecar a casa para obter um novo e impressionante empréstimo. Deixe-o pensar que um jantar farto é sinal de que tudo ainda está indo bem para eles. Amber acreditava que tudo o que seu pai lhe ensinara com diligência não poderia falhar, que sua escola certamente os levaria novamente à riqueza. Amanhã, ela receberia esse empréstimo, espalharia outra bela composição no mercado de ações, rasgaria um jackpot sem precedentes. Ao lado da rede, onde Marcos esperava sonolento pelo almoço de domingo, de repente, Tim cavava na grama. Amber adorava cachorrinhos. Parecia-lhe que uma mulher saindo de um carro com um cachorro tão fofo nos braços certamente pareceria uma verdadeira dama. Uma mulher que amava roupas um pouco chamativas na escada nem percebera que sua aparência a denunciava, revelando que não tinha nenhuma relação com a linhagem aristocrática. Enganar-se a respeito disso, ela estava sempre feliz. O travesso Tim se apaixonara perdidamente por algo perto do portão. Marcos não teve escolha, a não ser levantar-se de seu aconchegante lugar de descanso e ir descobrir o que era aquele barulho. A imagem que se apresentou ao seu olhar era encantadora. Uma rainha caminhou pelo beco, passando pelo quiosque de churrasco. Este termo foi o primeiro a nascer em sua cabeça. Ele não sabia de qual Olimpo esse milagre descera até seu jardim, mas ele nunca vira mulheres tão luxuosas. A estranha sorriu, e algo em seu sorriso pareceu um pouco familiar a Marcos. Mas não. Se alguma vez tivesse conhecido uma mulher assim na vida, com certeza se lembraria dela. Os passos de Amber foram ouvidos atrás dele. Pela primeira vez, Marcos pensou com desagrado. Que situação inoportuna. Aqui no meu domínio, uma verdadeira deusa espiou. Amber agora espantará essa visão, com seu traje um pouco preto e um jeito de falar alto e imponente. Como essa inesperada hóspede provavelmente se alimenta de pólen de flores e bebe néctar. Ele não conseguia desviar o olhar daquela mulher e, de repente, não se importava mais se ela via a reação de Amber. Ele estava ficando cansado do fato de sua segunda esposa ter se tornado uma presença excessiva em sua vida ultimamente. Entretanto, a visão se aproximou e falou: "Boa noite, senhoras e senhores. Não quero incomodá-los, mas vocês terão que deixar este local agora. Esta casa, este quintal e tudo o que está neles é minha propriedade a partir de hoje. E eu realmente não gosto de estranhos que ousaram cruzar a soleira da minha fazenda." Marcos queria que fosse urgentemente beliscado. A bela rainha falou com a voz de sua primeira esposa, Victoria Hamilton, mas ela não se parecia nada com ela. O que isso significava? Uma mulher agora se transformava num campo de milagres, onde tais perfeições eram produzidas em série. Ele ficou tão atônito que nem sequer prestara atenção ao significado do que Victoria acabara de lhes dizer. Mas Amber tinha um ouvido aguçado, e aquela declaração realmente não lhe agradara. O que poderia ter acontecido lá na prisão?
De que conto de fadas surgira aquela que eles mantiveram fora de vista durante todo o período de 5 anos? Ela deveria ter cumprido a sentença completa, mas passaram-se apenas 3 anos e alguns meses. De onde ela era e o que isso revelava sobre a casa dela? Victoria não deixou sua plateia atônita em suspense por muito tempo, mas explicou-lhes tudo claramente. Uma nova auditoria daqueles documentos antigos fora realizada e foram encontrados rastros de quem foi para onde e como sacou o dinheiro. O Ministério Público estava investigando tudo isso. No processo de Victoria Hamilton, surgiram novas circunstâncias. Victoria estreitou os olhos maliciosamente. Obrigada, Marcos, por me dar essa tatuagem. Eu nem suspeitava de você, meu amado. Eu não sabia que você é um verdadeiro canalha. E você, Amber, pelo visto, tem um talento nato para assuntos financeiros. Pelas minhas costas fez dinheiro aparecer do nada, mas eu não tinha a mínima ideia. Vocês dois vão receber o que merecem, na prisão do tipo que você gosta. Pode ter certeza. Vou desvendar essa confusão e te contar tudo. Enquanto isso, preparem seu kit de emergência. Eu não tinha tempo para isso na hora. Me detiveram ali mesmo no escritório. E eu já estou avisando com antecedência o que os aguarda. Então preparem-se, senhores. Em breve virão. As pernas de Marcos fraquejaram. Ele começou a agarrar as mãos de Victoria em súplica, perguntando: "O que você quer para recuperar a clínica e a casa? Eu faço tudo. Assino todos os papéis." Amber era mais forte. Ela apenas sibilou com raiva. "Você não vai provar nada, Vicky. Você sempre foi louca com seus filhos. Essa aritmética oculta está além da sua compreensão. E já passou tempo suficiente. O dinheiro desapareceu sem deixar rastro. Você continuará na miséria com sua clínica e casa." Victoria Hamilton antes e depois da prisão. Eram duas pessoas completamente diferentes. Isso é algo que eles não levaram em consideração agora. Completamente assustados, Marcos e Amber tentando se exibir. Os olhos de Victoria brilharam triunfantes e anunciou: "Não teremos que esperar muito para que a justiça seja feita. Já quitei todas as dívidas da clínica e o empréstimo que foi usado como garantia para esta casa. Vocês, meus queridos, já perderam todos os prazos possíveis e impossíveis. Portanto, o banco facilmente transferiu todas as suas dívidas para mim. Agora, você não é ninguém, e não sei seu nome. Que assim seja. Vou lhe dar 24 horas para arrumar seus pertences e sair daqui para sempre." Marcos virou-se bruscamente para Amber. "Você hipotecou nossa casa ao banco sob um novo empréstimo sem me avisar nada?" Amber assentiu em silêncio, sem palavras finas. Ela não tinha mais nada a perder. "Como estou cansada de você, fracote. Eu limpei a estrada inteira para nós. Você só tinha uma tarefa: administrar a clínica de forma profissional, não perder pacientes, usar a cabeça de vez em quando. Nem espero que continuemos no mesmo caminho daqui para frente. Para mim, você agora é um piloto abatido. Resolva as coisas por conta própria com sua ex-esposa, que, pelo visto, não é tão fraca quanto você me disse." Amber, com um olhar orgulhoso, deixou o campo de batalha. Marcos olhou para Victoria com esperança. "Vicky, nós tivemos tantas coisas boas juntos. Você vai mesmo me processar? Deixar prosseguir com isso? Você quer que eu me divorcie dessa megera e que voltemos a ficar juntos, nos casemos de novo e façamos tudo novamente na casa, no seu estilo provençal favorito? Estou pronto para fazer qualquer coisa por você. Você só precisa dizer." Victoria olhou para o ex-marido e ficou feliz, embora naquele momento fosse difícil de acreditar. Ela poderia ter vivido a vida inteira ao lado desse homem, e sem jamais saber que ele era um traidor, um verdadeiro desertor que iria aonde lhe fosse mais agradável e proveitoso. A vida a transformara drasticamente. Um destino que parecia tão próspero lhe ensinara lições duras. Mas isso era nada. Agora Victoria tinha certeza absoluta de que ainda encontraria um homem de verdade. Encontraria sua felicidade. Seria capaz de começar tudo do zero. E esta fase podia ser considerada concluída. Ela ainda tinha mais uma dívida. Emma, filha de Diana.
Agora ela deixaria tudo de lado e tentaria curar a criança infeliz. Afinal, era uma questão de honra para uma psicóloga experiente como Victoria Hamilton. Alexander dirigia o carro com confiança pela estrada costeira sinuosa. Ele adorava dirigir, curvas fechadas, vistas encantadoras das montanhas. No banco de trás do enorme Jeep, Diana, a mulher dos seus sonhos, dormia tranquilamente. Alexander simplesmente não conseguia acreditar que já se passaram 10 anos desde que estava no tribunal, durante o anúncio do veredito daquela que tentara proteger sua amiga e enviara seu agressor para o outro mundo. Após a libertação condicional de Victoria, Diana parecia estar possuída. Ela se vingara da amiga que a alertara sobre a armadilha, e de uma forma sofisticada e impiedosa. Chegou ao ponto de o diretor chamá-la ao escritório e advertir: "Não me importará que você tenha autoridades respeitáveis ao seu lado. Se você não se acalmar, não verá a liberdade. E eu já estava pensando em entrar com um processo sobre sua primeira transferência para um assentamento e depois para a liberdade." Diana não se acalmara, não parara. Acertara as contas com cada uma separadamente. Não as enviara para o outro mundo. Não havia mais ninguém. A saúde estava tão debilitada que não fazia sentido esperar pela liberdade. A mulher deficiente agora teria essa liberdade para desfrutar. O presídio tinha suas próprias formas de punição para aqueles que agem sem lei. Diana estava pronta para pagar por sua justiça, até mesmo dentro da prisão. Que os outros aprendessem a lição. A mulher irada, infelizmente, sabia muito bem disso. Ninguém e nada a aguardava na liberdade, exceto Emma. Mas será que a menina reconheceria sua mãe, a quem nunca vira em anos? Alexander ajeitou o cobertor sobre Diana, lembrando-se de quão largo seus olhos brilharam quando ela viu o carro dele nos portões do condomínio, e ela o abraçou amigavelmente. "Alex, como você veio parar aqui? Você realmente veio me encontrar?" "Obrigada, meu bem. Eu não esperava que alguém ainda se lembrasse." Levara-a a um hotel, onde o quarto inteiro estava repleto de artigos femininos. Roupas, sapatos, bolsas, acessórios. Esperava que Diana ficasse feliz com tudo isso e que quisesse se vestir bem por muitos anos. Escolhera a errada. Ela nem se animara, simplesmente escolhera alguns conjuntos de roupas casuais para a estação e ordenara que todo o resto fosse devolvido à loja. "Perdi o hábito de ser mulher. Tenho muito atrás de mim. Todas essas pequenas coisas para as moças são boas. A vida da minha mulher já acabou." Alexander realmente queria abraçá-la, aquecê-la, provar que ela ainda era muito atraente, mas não se atreveu. Será que algum dia ela realmente gostaria de abraçá-lo? Era demais, fantasmagórico, inacreditável demais. Ninguém, em geral, poderia ter proibido Alexander de amar. Mas ele tinha muito medo por sua Diana. Vivendo no epicentro da constante e descontrolada turbulência do dinheiro, ele não podia ter certeza de que não haveria alguém mais forte que quisesse embolsar tudo. O lado negativo de um negócio assim era cruel e impiedoso. Poderiam reduzir entes queridos a pó em nome do lucro, mas não tocariam nele. Então, há 5 anos, quando Victoria aparecera na casa de Alexander, a princípio ele não sabia como agir para ajudá-la. Só uma coisa girava na cabeça. Ele faria qualquer coisa, contanto que a pequena Emma falasse. Lidar com os agressores de Hamilton era moleza. Tudo estava quase na superfície, se você cavasse um pouco. A primeira coisa, apesar de todas as objeções de Victoria, Alexander resolveu todos os problemas financeiros do ex-marido de sua pupila. Entregou-lhe os documentos já preparados. Pegue, volte a administrar sua clínica e sua casa. Para ele, eram apenas alguns centavos. Ele retomara a construção do Centro de Assistência Psicológica Infantil. Só apresentara uma condição a Hamilton novamente. Quando Diana saísse da prisão, Emma deveria estar perfeitamente saudável. Foi engraçado com o novo casamento de Victoria. Quando ela lidara com o ex-marido e Amber foram expulsos pela porta, seu guarda voltara a morar com ela. Eram amigas há muito tempo.
Alexander insistira que ambas as mulheres permanecessem próximas por enquanto. Um dia, a corajosa guarda não se sentira bem. Victoria, sendo médica, embora não cirurgiã, percebera imediatamente que não era nada bom. Todos os sintomas indicavam apendicite. A ambulância que chegara confirmara a suspeita. À noite, um homem desconhecido batera em seu portão e se apresentara. Meu nome é Michael. Sou o irmão mais velho de Lisa. Também tenho licença de segurança. Enquanto minha irmã estiver se recuperando da cirurgia, estarei ao seu lado. Victoria nem estava pensando em quanto tempo havia passado desde que tivera alguém. E então olhara para o novo guarda de segurança, entediado, cortando lenha para a lareira e o banheiro, e sentira algo diferente. E também pensara, irritado, meu Deus, isso é a última coisa que eu preciso agora. Mas seu corpo se recusava a obedecê-la. De alguma forma, ela cozinhava o jantar para dois, o tempo todo admirando involuntariamente a figura bem definida de Michael. E então, de repente, não conseguira resistir à tentação de tocar com a palma da mão as costas poderosas. Ele não ficara com medo, não recuara, entendera tudo de uma vez. Não podemos fazer isso, Dra. Hamilton. Alexander não vai aprovar. Vou me meter em encrenca, embora não vá esconder o fato de que mal consigo respirar perto de você. Como você é linda. Nunca vi uma mulher como você em toda a minha vida. Você tem algum tipo de magia dentro de si? Ao mesmo tempo, uma mulher forte, corajosa e militante, e uma corça tímida. Uma dupla dessas pode enlouquecer qualquer um. Aquela velha Victoria com certeza teria recuado, dado um passo para trás, escondido seus sentimentos em algum lugar bem distante. A nova Victoria nem sequer pensara em ceder. Ela olhara Michael com ousadia nos olhos e dissera, e você deve relatar a Alexander cada passo que der. Vamos entrar na casa. Não haverá testemunhas da nossa loucura. Que noite! Exatamente como quando nos encontramos no paraíso. Um homem e uma mulher como da primeira vez. O que se seguiu deixou Victoria atônita. No dia seguinte, Michael foi rapidamente visitar Alexander, a quem contou tudo sem rodeios, inclusive que desejava se casar com a pupila que ele estava protegendo, que não se importava nem um pouco com o dinheiro dela, que sabia com certeza que finalmente encontrara a mulher da sua vida, e não recuaria, que permaneceria leal ao seu chefe, por isso não queria esconder nem mentir. Felizmente para Victoria e Michael, Alexander não foi punido por sua transgressão. Ele até respirou aliviado por dentro. Sua semelhança ao acordo estava bom. Ele nem sempre conseguia ficar de olho em Hamilton o tempo todo, mas aqui o homem dela estaria com ela constantemente. Ele pensou em voz alta. E a própria Dra. Hamilton sabe que foi escolhida como noiva? Michael pareceu um pouco constrangido. Contarei a ela ainda hoje à noite. O que Alexander disse a ele? Servir e entregar-se a Deus? Victoria e Michael não se casaram imediatamente, mas ela o ouviu atentamente naquele dia. Prometeu pensar nisso. Nessa altura, ela já restaurara sua clínica a todo o seu antigo esplendor. Era totalmente focada no trabalho. Uma assistente confiável em quem pudesse confiar plenamente seria muito útil. Então agora, eles eram inseparáveis 24 horas por dia. 6 meses depois, quando as coisas estavam indo bem no departamento de psicologia infantil, Victoria e Michael, discretamente, sem alarde, assinaram. Ela poderia ter prolongado isso por mais tempo. Considerou o carimbo no passaporte como apenas uma formalidade. O que motivou tudo foi a notícia de que estava grávida. Michael, ao saber disso, praticamente a arrastou à força até o cartório. Ele era mesquinho com demonstrações de afeto verbal. Agora repetia sem parar. Meu amor, agora teremos uma família de verdade, completa. Como estou feliz que seremos 3, que você será a mãe do nosso bebê. A própria Victoria estava feliz com sua situação interessante. Ela já tinha mais de 30 anos. Por que adiar a chegada do bebê? Ele chegaria na hora certa. Numa das conferências sobre psicologia infantil, Hamilton tentou não perder nada que fosse minimamente relevante. Num evento desse tipo, encontrou inesperadamente uma colega da faculdade de medicina e pensou nisso como um ótimo sinal. Sua colega havia se divorciado do marido
e planejava deixar a cidade na qual vivia para passar menos tempo com o ex-marido. Essa mulher era a própria pessoa que poderia substituir Victoria no comando durante sua licença maternidade. Tudo estava indo perfeitamente. Sua Victoria era uma dádiva enviada por Deus. No devido tempo, Victoria deu à luz um menino tão forte quanto o pai. Após o nascimento, Alexander ligou para ela e para Michael para uma conversa séria. Victoria, fiz tudo o que planejei fazer na sua situação. Chegou a hora de você me ajudar também. Quero que você, seu marido e, quando criança, mudem-se para a minha casa à beira-mar. A filha de Diana mora lá. A menina frequenta um internato especializado. Os médicos estão firmemente convencidos de que ela tem audição perfeita, tudo compreende. Adapta-se à sociedade. Ela permanece em silêncio, como se tivesse esquecido como se fala para sempre. Esperei pacientemente que você terminasse com todos os seus problemas. Mas você já quis cuidar da garota pessoalmente. Não te pressionei. Agora todas as cartas estão em suas mãos. Providenciarei servos para você, incluindo uma babá para seu bebê. Criarei um espaço especial para sua clínica lá. Vou colocar lá minha pessoa mais inteligente, que também tem formação médica na área da psicologia. Pode ter certeza disso. Mas vou te dizer mais uma coisa. Se você não consegue lidar com Emma, considere-se incapaz de pagar minhas dívidas. E no nosso mundo, se você prometeu acertar as contas, você deve cumprir sua palavra. E agora, vários anos depois, Alexander estava levando Diana para sua casa no mar. Ele próprio não conseguia explicar por que, dentre todas as suas inúmeras propriedades, escolhera justamente aquela mansão. Não a considerava um refúgio temporário, mas um lugar de força. Embora para si, por que mentir? Era nesta casa que gostaria de ficar para sempre com Diana, com ela e a adolescente que também conseguira se apegar. Em frente ao portão, ambos hesitaram. Alexander percebeu que Diana estava hesitante, com medo e, ao mesmo tempo, desejando muito aquele encontro com a filha. Ela não escrevera para a garota da prisão, pois tinha medo de que a filha um pouco crescesse e condenasse a mãe pelo fato de ela ter ficado atrás das grades por tanto tempo. Após hesitar por mais um instante, Diana empurrou o portão para o lado. Ao longo do caminho largo, coberta de pequenas pedras, uma linda garota magra com enormes olhos grandes. Ao ver Diana, ela parou abruptamente e correu em sua direção. Disse claramente: "Mamãe, quanto tempo esperei por você? E estávamos todos esperando por vocês aqui hoje. Tia Victoria, tio Michael, Jason, onde vocês e o papai estiveram por tanto tempo? Estão atrasados?" Diana, surpresa, começou a deslizar em direção ao chão. Ela não teria sentido nada se Alexander não a tivesse pegado nos braços. Ela perguntou apenas com os lábios. Ela disse: "Há muito tempo atrás. E por que ela te chama de pai?" Victoria espiou por trás de Alexander e correu para abraçar a amiga, de quem, mantendo constante correspondência, escondia o fato de estar curando sua filha. "Estávamos preparando uma surpresa para você, Diana. Você não está mais assistindo mais gente na minha equipe. Agora posso me dirigir a vocês num estilo mais típico." E Victoria tocou o sino, riu, amenizando a situação, e imediatamente começou a explicar rapidamente para sua amiga. "Diana, examinei uma grande quantidade de literatura médica enquanto tratava sua Emma. Não estava certo, nada se encaixava, e apenas uma solução me pareceu eficaz. Felizmente funcionou. Com a ajuda da hipnose, reprimi completamente da garota essas lembranças terríveis. As escondi bem longe, e agora sem nenhuma nova hipnose será impossível trazê-las de volta. E então moramos aqui com meu marido Michael e meu filho Jason, ao lado de Emma. Ensinei-a a falar, partindo de uma palavra para várias, de frases pequenas para formar uma frase longa. Durante todo esse tempo, Alexander esteve conosco de vez em quando. Convenci a garota de que ele era seu pai. Isso teve um efeito muito positivo em sua psique. Ela não se sentia mais completamente órfã, pois seu pai, corajoso e sábio, estava por perto. Acredite em mim, Alexander sabe como ser diferente.
Você verá isso por si mesma em breve. Durante o período de comunicação estreita e forçada entre Alexander e a família de Victoria, quase todas as barreiras convencionais foram eliminadas. No seu mundo empresarial, isso era raro, mas o círculo aqui era taciturno. Victoria já havia adivinhado há muito tempo que Alexander amava a ex-namorada de seu parceiro com todo o coração, um lobo solitário. Ela não lhe contara sobre seus pensamentos, mas decidira que faria todo o possível para garantir que estes dois fossem felizes. Diana nadou até a praia com movimentos precisos e belos de todo o seu corpo, braços e pernas, justificando plenamente seu apelido. Mais de um ano se passara desde que retornara da zona. Reencontrara-se com sua filha. Mas o mar ainda não se cansara disso. A água salgada e suave sempre abria os braços para ela. Nunca imaginara que uma mulher pudesse ser cercada de cuidado e atenção por todos os lados. Que absurdo tudo acabara sendo então, muitos anos atrás. Ela estava profundamente apaixonada pelo belo Alex, mas ele não pensava em prestar atenção nela. A juventude e o desejo de amar e ser amada tomaram conta. Ela voltara o olhar para o amigo de Alex, que mais tarde se tornara seu companheiro fiel. Alex estava com ela desde então, tentando não olhar muito. Às vezes as coisas podem ser muito estranhas no destino. A vida a lançara sobre obstáculos fez com que ela colidisse com um mundo sombrio. Quem agora precisava descobrir quem estava certo e quem estava errado nessa longa história? Os acontecimentos lhe deram uma segunda chance de retratar todas as peças no tabuleiro de xadrez na ordem correta. Ela não cometeria mais erros. Quem diria? Alexander, então e durante todos esses anos, amou somente a ela sozinha. A costa perto do cais estava quase deserta. Quando Diana saiu da água, Alexander silenciosamente jogou uma toalha felpuda sobre os ombros e se virou para a menininha e o cachorro enorme que brincava com a bola ali perto. Emma, o sol já está quase se pondo. Chame o Max, está na hora de ir jantar. Mamãe já acordou. Já fiz compras o suficiente. Ainda precisamos marinar a carne hoje, usando uma receita antiga minha. Amanhã, Victoria e Michael e Jason vêm para o meu aniversário, mas ainda não temos nada pronto. 3 pessoas caminhavam à beira-mar, admirando o pôr-do-sol rosa-alaranjado. Logo depois, uma noite de olhos amarelos desceria sobre a vila turística. Aqui, na costa, as estrelas estavam sempre especialmente visíveis. Seu brilho não era obscurecido pelos postes de luz e pela iluminação pública. À noite quase não havia iluminação nessas áreas. Alex gostava de brincar. As pessoas boas não precisam de luz. Elas têm o suficiente para viver sem ela. Diana, marcada pelas mais duras circunstâncias da vida, sabia de algo mais. Mesmo depois da noite mais escura, sem esperança e sem fé em nada, ainda bem que o amanhecer sempre chega. Ela testara isso em si mesma, e agora, finalmente, seu amanhecer havia chegado. Com o homem que sempre a amara, com a filha curada, com amigos verdadeiros ao seu lado. Eu sempre acreditei que a vida pode nos tirar tudo em um instante, mas também pode nos devolver de formas inesperadas. Victoria perdera sua reputação, sua clínica, seu casamento e quase sua sanidade, mas ganhou algo muito mais valioso: força interior, amigos verdadeiros, um amor genuíno e o propósito renovado de ajudar quem mais precisa. Diana encontrou a paz que procurara por tantos anos, ao lado do homem que sempre a amara em silêncio e da filha que finalmente voltara a falar. Alexander descobriu que o amor paciente e constante vale mais do que todas as riquezas do mundo. E Marcos aprendeu, tarde demais, que traições sempre voltam para nos assombrar. A justiça nem sempre chega rápido, mas quando chega, é completa. As 2 mulheres que se conheceram no lugar mais improvável possível, uma prisão, provaram que a amizade verdadeira transcende qualquer barreira. E que, às vezes, as maiores bênçãos vêm disfarçadas das piores maldições. O que parecia o fim era apenas o começo de algo muito maior e mais bonito. Se você gostou desta história,
A próxima, que já está aparecendo na tela, também vai prender a sua atenção. Deixe seu gostei, compartilhe e conte nos comentários o que mais te tocou nessa jornada de Victoria e Diana. Foi a transformação de Victoria? A amizade improvável das duas? Ou talvez a justiça sendo feita no final? Estou curioso para saber sua opinião. Um abraço e até a próxima, com novas histórias cheias de emoção e reviravoltas que vão fazer você refletir sobre a vida, o amor e a redenção.